Ora, Fel, separei pra vocês aqui um trechinho da ESPN com informações exclusivas do Corinthians nessa quinta-feira aí. Coringão que tem algumas saídas já programadas para a final de temporada, hein? Jogadores deixando o Corinthians. Também atualização sobre a vaquinha do Coringão aí da Gaviões da Fiel para quitar o estádio do Corinthians. O Coronado, hein, será que ele vai ficar no Corinthians para a próxima temporada? Chico Garcia vai trazer pra gente aí na sequência também. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal. Sem enrolação, bora pro vídeo. Corinthians agora, vamos lá com o Bora. Vlad? Será que foram as duas... A gente podia pensar nisso, hein? As duas melhores contratações do ano? Quem? Garro e Memphis? Dá uma conversa. Dá, né? Dá. Vamos guardar aí pra próxima semana, então, essa. Combinado. Se tiver outra sugestão, pode passar também, viu, Vlad? Pro corintiano a resposta é sim, né? É. Olha, tiveram várias esse ano que foram muito boas. O André Ramalho, o Hugo Souza, a gente fala também do Garro e do Memphis Depay. Acho que esses quatro, como são titulares e estão se destacando muito, provavelmente são as mais assim badaladas pelo torcedor. O Memphis, obviamente, é mais midiático e tem rendido muito dentro de campo também. E falando a respeito dos problemas do Corinthians, que se dentro de campo as coisas estão muito bem, fora de campo, na parte da diretoria, vive um ano político muito conturbado. A gente lembra que o Corinthians teve uma liminar que impediu a votação de impeachment do presidente Augusto Melo por parte do Conselho no último dia 2 de dezembro. E agora o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, entrou na Justiça para justamente cassar essa liminar e poder fazer a votação do impeachment pelo Conselho nos próximos dias. Caso ele consiga, essa justificativa na Justiça, ele vai remarcar essa votação nos próximos dias, mas ela será feita de forma virtual, justamente para evitar todos os tumultos que tiveram aqui no Parque São Jorge. A gente lembra da questão da presença da torcida e tudo mais, então será feita de forma virtual. Lembrando que se o impeachment for aprovado, o Augusto é afastado do cargo por alguns dias. Depois disso é marcada uma assembleia dos sócios e aí, se caso o impeachment for realmente aprovado, o Augusto será destituído do cargo junto com outros diretores. E falando a respeito também de alguns bastidores, como que está a vaquinha da Neoquímica Arena feita pela torcida do Corinthians para tentar quitar essa dívida de 700 milhões com a Caixa Econômica Federal. Lembrando que o prazo é de 6 meses. Até o momento, o Corinthians já conseguiu arrecadar, a torcida do Corinthians conseguiu arrecadar cerca de 29,5 milhões, o que dá 4,3% da meta. O Corinthians vem conseguindo números expressivos, mas ainda está um pouquinho longe dessa meta de 700 milhões que vence daqui 6 meses. Será que o Timão vai conseguir os torcedores pagarem o estádio, Bruno? Volto com vocês. Desde o começo a gente falou aqui que a gente não duvida da força da torcida nem da paixão do corintiano. A questão é que o valor é muito alto. É muito alto. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas enfim, o corintiano ainda está tentando fazer ali a parte dele. Aliás, eu quero mandar os nossos sentimentos, Mari? Sim. Lamentar o falecimento do Amauri, uma das grandes lendas do Corinthians, do basquete, do Esporte Clube Corinthians Paulista, do Clube Sírio também, e claro, de todo o basquete brasileiro. Foi bicampeão mundial pela seleção brasileira, MVP de 2 Copas do Mundo da FIBA, e ainda tem 2 medalhas olímpicas. Então, pivô da seleção, principalmente ali nos anos 50 e 60, um dos grandes nomes do nosso esporte, que faleceu hoje em São Paulo, aos 89 anos. A gente deixa aqui nossa solidariedade, nossos sentimentos, a família e a torcida também do Timão. Rapaziada, agora a gente vai começar a ver chegadas e saídas, jogadores que ficam, jogadores que vão embora dentro de um planejamento, para o novo elenco do Corinthians a partir de 2025. A ideia do Fabinho Soldado é manutenção e já tá bom demais, De tudo que o Corinthians investiu na temporada passada, nas 2 janelas, especialmente a segunda, com ótimos reforços. Mas, claro, a primeira teve o Rodrigo Garro, por exemplo, entre outros tantos jogadores. A ideia é não perder ninguém. E a gente sabe que as propostas podem chegar. Para o Yuri Alberto se fala muito, para o Breno Bidon, que é uma joia da base, que terminou o ano como titular. Mas, enfim, o elenco ele foi muito bem montado, o elenco está fechado, o elenco está encaixado, o resultado está aparecendo. A gente vê pelos relatos, já trouxe informações, vídeos, e já conversei com atletas aqui. Os caras estão assim, num fechamento que é raro acontecer. Então, assim, quando você encontra esse nível de atuação, nível de ambiente, cara, é muito difícil o time não bater campeão, Porque em algum momento isso vai acontecer, desde que você mantenha esse foco, esse trabalho, esse ambiente. É claro, só ganha um no futebol brasileiro, ou sul-americano, Você vai ter que competir com grandes forças aí do cenário do continente, com muito investimento, mas o Corinthians me parece pronto para isso. Quando a gente fala de Copas, cara, é um clube muito forte, especialmente quando decide em casa, não tem para ninguém. Não à toa, mesmo na dificuldade,
nessa temporada, brigando para não cair, com um elenco que ainda não tinha se reforçado e estava avançando nas Copas, derrubando todo mundo que vinha pela frente. Aí quando chegou no final, claro, né, o desgaste da temporada, o time não saindo da zona do rebaixamento, não conseguiu se sustentar. E aí depois, quando se voltou para o Brasileiro, a gente viu o que aconteceu. Esse time é capaz de brigar por títulos no ano que vem. Então, assim, é natural que algumas peças deixem o clube. Tomara que daqueles que estão sendo utilizados não saia ninguém de verdade e que cheguem alguns reforços pontuais. Bom, eu queria falar sobre 3 saídas já confirmadas e que elas não afetam diretamente assim, o elenco do time, né? E na verdade até já eram esperadas. Como do zagueiro Caetano, por exemplo, né? O Caetano ele até recebeu algumas oportunidades esse ano. Eu esperava mais. O Caetano, quando ele volta, no ano passado ainda, quando ele retorna de empréstimo, eu imaginei, até por ser canhoto, né? O Corinthians estava numa leva de bons zagueiros, né? Murilo, João Vitor. O João Vitor até jogou muito mais no Corinthians do que hoje joga no Vasco. Mas enfim, a safra era boa. E quando volta o Caetano, eu tive mais expectativa, mas ele acabou não vingando. Ele tem 25 anos, né? Já teve sondagem até de outros clubes. Terminou o contrato dele, ele jogou 16 jogos, é isso. 16 jogos enfim, e com isso acabou encerrando o seu contrato. O Juan Oliveira, que é uma pena, né? O Juan é um meia que teve muitas lesões, seguidas lesões, passou praticamente o ano inteiro de fora mais uma vez, com mais uma lesão no joelho, e não faz mais parte dos planos, né? Ele tem 24 anos e já foi liberado para procurar outro clube. E também temos o Matheus Araújo, que também chegou a ter algumas oportunidades, mas nunca vingou. Esse realmente nunca me agradou, assim. Qualidade técnica a gente sabe que tem e tal, mas nunca foi um jogador afirmado, assim, o Matheus Araújo. Então, Matheus Araújo, Juan Oliveira e o zagueiro Caetano, esses não serão aproveitados. Eu acho que faz parte, né? O Corinthians, ele subiu de patamar. Ele contratou jogadores de nível de seleção, jogadores valiosos, valorizados, e tem que colocá-los para jogar. Tem uma questão aí envolvendo a base que é importante, porque o Corinthians depende da sua sustentabilidade, como todo clube, das vendas dos jogadores. E recentemente, até o Corinthians fez bons dinheiros aí, né? Recentemente com o Moscardo, o zagueiro Murilo e tudo mais. Mas assim, precisa mais até para aproveitar no time de cima e com mais tempo. O Bidon até está conseguindo ter uma regularidade, mas o Bidon estava na Copinha em janeiro e terminou o ano como titular e tem só 19 anos. O Fabinho Soldado explicou isso. Ele queria mais aproximação, queria mais utilização da galera da base, mas é que o momento do time não indicava. Porque é aquilo que eu falei para vocês, né? Tem o risco de você queimar o atleta. Você precisa revelar, mas se você revela na dificuldade, ok, você revela um fora da curva, ele vai lá e até resolve o teu problema. Agora, quando você está no sufoco e começa a botar garotos, a tendência é eles sucumbirem, né, à pressão e não desenvolver o melhor da sua qualidade técnica e muitas vezes até você não consegue fazer uma boa venda. Então o momento do time, ele favorece tudo isso. Então essa aproximação, segundo o Fabinho, uma promessa, será maior em 2025, até porque o calendário estará mais apertado. O clube se reapresenta dia 7, já estreia no Paulista dia 15 e a ideia é que daqui a pouco, em alguns jogos, você consiga utilizar jogadores vindos da Copinha ali. A Copinha vai estar concomitante ali, né? A Copinha começa no início de janeiro, vai até o dia 25. Então, jogadores daqui a pouco o Corinthians é eliminado ou chega até a final, pega aqui, não, esse se destacou, puxa aqui tudo mais. Esse trabalho será feito para que esses jogadores da base sejam mais aproveitados no time de cima e vão ter que buscar protagonismo, né? Porque na verdade assim, né? O time que está sendo montado está muito bom, muito cascudo e para entrar tem que ser um talento como o do Breno Bidon. Vamos aguardar. Agora sobre isso, sobre esse início do Paulista, que pode ser até com jogadores do Sub-20 e tal, ou um elenco mais reserva e tal. Por quê? Porque o Corinthians já tem uma pré-Libertadores para disputar. A gente fala pré-Libertadores, mas são as fases iniciais da Libertadores antes da fase de grupos. A questão na semana que vem, dia 19 de dezembro, acontece o sorteio da pré. E aí o Corinthians saberá o seu adversário e provavelmente as suas datas que também serão definidas. A Libertadores ela começa no dia 5 de fevereiro, só que os brasileiros entram na fase 2, entre os dias 19 e 26. Jogo de ida 19 na semana ali, né? Data base, né? Aí tem que ver se vai ser 19 mesmo, mas é 19 de fevereiro e 26 de fevereiro, ou seja,
O Paulista começou dia 15. Em fevereiro, meados de fevereiro, o Corinthians já tem uma decisão. E aí vai ter outra decisão nos dias 5 e 12 de março, para poder entrar na fase de grupos, que aí só começa em abril. Então, assim, se o Corinthians tivesse entrado na fase de grupos, só abril. Como não? Ele tem duas decisões. Uma em fevereiro, outra em março. E aí, precisa de elenco, precisa de reforço, precisa entender que vai ter muito a disputar daqui para frente. E como precisa de elenco, teve uma especulação nos últimos dias aí sobre o nome de Igor Coronado e um assédio do São Paulo. São Paulo tá atrás de meias, pode até perder o Luciano, que nem meia né, mas era o camisa 10 e tal, era o cara que fazia essa função. Igor Coronado teve poucas oportunidades, né? E muita gente fala na adaptação, né? O cara veio de um outro mercado, demora um pouco. Agora, os relatos que tive é de que, assim, ele quer ficar, ele ainda quer dar certo com essa camisa e que tem muita qualidade técnica. É que, cara, o Rodrigo Garro, quando a gente fala, né, que joga um ou joga outro, em alguns momentos o Ramon testou os dois juntos e nunca deu certo. Especialmente quando o Ramon testou nos jogos decisivos, né? Você perde muito poder de marcação, né? Então você tem que priorizar aquilo que é o melhor deles. E numa temporada que promete ser muito competitiva, de muitos jogos, cara, você precisa ter uma reposição ao Garro. Porque se o Coronado sai hoje, a gente vai estar falando aqui, cara, eu tenho certeza que eu vou fazer vídeos aqui na sequência dizendo assim, poxa, o Corinthians precisa buscar um reserva pro Garro, porque quando o Garro não jogar, o Corinthians depende do Garro, mas se o Garro não estiver em campo, e aí? Quem é que vai fazer aquela função? E aí você tem um cara do nível do Coronado em campo. Ah, ele custa muito e tal para ser reserva, mas ele é o cara que pode entrar no jogo e resolver o jogo. E decidir o jogo. Na reta final, ele foi menos decisivo do que chegou a ser em determinado momento, né? Na Sul-Americana contra o Fortaleza, por exemplo, ele decidiu os dois jogos. Agora, nessa reta final, eu acho que ele perdeu um pouco da motivação. Ele quer uma pré-temporada, ele quer uma temporada inteira, cheia, já adaptado para poder ser mais efetivo. E eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que se isso acontecer, ele vai ajudar demais. Porque os relatos que eu tenho, bom, o Hugo Souza, né, não preciso esconder de ninguém, né? O Hugo deu entrevista pra gente lá essa semana, já relatei aqui para vocês. Perguntei especificamente sobre o Coronado, ele falou: "O quê?" Aquele jeito, né, carioca do Hugo. "O quê? Jogar bem jogo eu. Esse cara é gênio, ele tem muita qualidade, ele é um absurdo o que ele consegue jogar." Então, assim, relato de um cara que está lá dentro do vestiário, que acompanha os treinamentos e que percebe que é um cara diferente, diferenciado. Mas, claro, dependia de um time encaixado, só que ele encaixou sem ele. E aí é mais difícil até. Como é que ele entra nesse time? Como é que ele consegue ter uma interferência direta num time em que você tem Rodrigo Garro, o camisa 10 do time e que foi o cara, o meia do futebol brasileiro. Então, assim, não tem como. Ele tinha que esperar a chance dele. E vai acontecer. Em algum momento, daqui a pouco, acabei de falar, tem uma pré-Libertadores em fevereiro, vai ter jogos do Paulista que ele vai precisar jogar. E aí a gente vai começar a ver um cara fisicamente mais bem preparado, mais adaptado, vindo de outro cenário, querendo resolver com a camisa do Corinthians. Então, deixem o Coronado quieto, vocês não vão se arrepender. É importante ter banco, ter esse cara no elenco. Ah, mas ele custa caro, não interessa. Caro é o cara que não resolve. Você não faz mais um time com 11 jogadores. Aliás, nunca se fez. Hoje, com 5 trocas, com o calendário do jeito que a gente está, esqueçam. Esse time que terminou o campeonato encaixado, fisicamente bem, tecnicamente bem, lindo. Mas, infelizmente, esse time não joga 90 minutos todos os jogos. Não tem como. Então você precisa rodar. E para não perder tanta qualidade, você precisa investir também no teu banco. Teu banco também tem que ter caras em nível de titularidade, com valor de titulares, com caras que ganhem no mesmo nível dos titulares. Não tem como fazer diferente. Então, assim, se eu fosse dar um voto, deixa o Coronado quieto e no que depender dele, até onde eu sei, ele quer permanecer. Não vai para o São Paulo, ele vai ficar no Corinthians, até porque vai ser muito difícil achar alguém que vai pagar o que ele ganha. Então ele está bem valorizado no Corinthians e ele quer dar certo no timão. Então deixa ele ali, que é o melhor a fazer. É isso aí, Fel. Pra finalizar o vídeo aí, Paul Pogba vai jogar no Coringão em 2025. Será que é isso mesmo? O meio-campista aí francês, atualmente suspenso por doping até março e sem contrato com nenhum clube aí, deu uma declaração que deixou a torcida do Timão animada, hein? Durante o programa de noite no SBT, perguntaram sobre a possibilidade de jogar no Brasil, mais especificamente no Corinthians. Ele falou que não cobraria nada pra jogar no Coringão. E será que o cara quer ou não quer jogar no Corinthians? Ele falou que até jogaria de graça, cara. Claro que essa história do Paul Pogba vem de meses atrás
tem altos e baixos, tem hora que surge que ele vai jogar no Corinthians, tem hora que parece que não, é muito caro, ninguém sabe. É uma situação muito complicada, é um jogador de alto nível. Ficou suspenso aí por um tempo, porém, claro, essa história do Paul Pogba aí vem à tona tempos em tempos, aí toda janela de transferência, o nome dele vem sendo ventilado no Corinthians aí, mais agora nesse final do ano, né? Ainda mais que ele conseguiu a liberação do doping lá e tá sem contrato com a Juventus, tá sem clube, então é um jogador que teria pra jogar, porém é um jogador caro, tem que ver se a patrocinadora também estaria disposta a investir nesse jogador. Ficou suspenso aí do Campeonato Italiano por ter testado positivo pra testosterona aí, ficou mais de um ano afastado. O último jogo dele foi em setembro do ano passado, depois de um jogo pelo Campeonato Italiano. Ele que tinha pegado a pena máxima de 4 anos, só que conseguiu reduzir essa pena aí e ser liberado para jogar logo em março. Ele já pode até começar a treinar em janeiro, porém a liberação mesmo acontece ali em março, ali mais ou menos, que ele pode entrar em campo oficialmente por algum clube, seja aqui do Brasil ou da Europa, não importa. Para completar, ele não tem vínculo mais com a Juventus, ele encerrou o contrato lá com um clube que tinha contrato até 2026, ou seja, ele tá livre no mercado. Imagina o Memphis Depay e Paul Pogba no Corinthians, quem poderia imaginar isso aqui um ano atrás? A gente iniciando o Paulistão ano atrás com o Romero e Pedro Raul no ataque. Hoje a gente pode ter no time aí Memphis Depay, Yuri e Pogba no meio campo. Seria surreal mesmo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer agora nessa janela aí, que tá só começando. É muita especulação, é muito disse-me-disse. Então vamos esperar as próximas notícias aí. E aí, Fiel, o que vocês acham dessa possibilidade do Paul Pogba no Coringão, hein? Deixa aqui nos comentários se você gostaria dele no Corinthians. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.